agora eu quero chamar para a conversa o nosso entrevistado, Felipe Serigatti, que é pesquisador da FGV Agro. Felipe, seja muito bem-vindo, um prazer contar com você hoje. Bom dia. Quero começar te perguntando sobre os protocolos de biossegurança, de segurança alimentar no Brasil, com essa descoberta desse foco de gripe aviária, o primeiro numa granja comercial. Devemos ficar preocupados a risco dessa crise se espalhar ou escalar, conforme aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que já convivem há mais de um ano com a gripe aviária? Bom dia, Amanda. Em primeiríssimo lugar, muito obrigado pelo convite. Bom, acho que temos que acompanhar a evolução. Na sexta-feira tivemos a confirmação daquele primeiro caso em granja comercial, numa unidade frigorífica em Montenegro, no Rio Grande do Sul. No entanto, ao longo do final de semana, tivemos uma confirmação de um outro caso, mas aí já não era necessariamente numa granja comercial, mas também ali na região, uma cidade próxima ali do foco original, mas era uma produção ali mais para subsistência, e tem ali uma suspeição num caso do Tocantins, mas a princípio que parece que não é necessariamente o mesmo vírus, mas agora, né, como já teve o primeiro caso confirmado, por um tempo, por um período, qualquer outro caso suspeito, mesmo que não seja necessariamente gripe aviária, vai virar manchete, vai, assim, atrair um pouco os holofotes. De qualquer forma, para saber qual que vai ser a evolução disso, temos que aguardar. Não tem bola de cristal para adivinhar qual que vai ser, o que vai acontecer lá na frente. Ô Felipe, e, por exemplo, nos Estados Unidos, por que foi tão difícil conter essa gripe aviária? E mesmo com investimentos maciços, né, ajuda do governo federal, tanto no governo Biden, no governo Trump também se compromete com, sei lá, quase $1 bilhão de investimento para tentar conter essa gripe aviária, e mesmo assim mostrou-se ineficaz, embora os Estados Unidos tenham continuado exportando para outros países do mundo, né, porque obviamente a gripe aviária atinge alguns estados em particular, alguns estados produtores, mas não há uma preocupação de que algo parecido possa se repetir aqui no Brasil, por exemplo? Então, embora não seja o cenário base ali, né, o cenário de referência, de forma prudente é importante, né, estar preparado para um cenário como esse, em que outros focos surjam ali em outras unidades da federação. Óbvio, não é o que ninguém deseja, também não é o cenário base, mas não no momento. Mas, um exemplo ali dos Estados Unidos, os protocolos sanitários de lá se mostraram com fragilidades, e é um vírus. A gente passou por uma pandemia há pouco tempo e o vírus se espalha com uma velocidade significativa. Aliás, é justamente esse o motivo dos embargos, né, dentro do próprio protocolo. Não é porque esse vírus vai fazer mal ao ser humano, não faz mal nenhum, até porque quase ninguém vai comer carne de frango crua. Passou ali por mínimo cozimento, qualquer problema associado a esse vírus já vai embora, mas o problema é você contaminar os plantéis locais, né? Depois que os países restringem as suas importações de frango em regiões que teve caso confirmado, justamente para não prejudicar os seus plantéis locais. Depois, com relação aos desdobramentos, como a gente já conversou, né? Tem que aguardar para ver como é que vai evoluir esse caso. Um ponto importante, tá? Dado que esse vírus é um vírus de risco de espalhamento, que é qual foi a origem desse vírus, ou seja, aquela granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, de onde que veio o vírus que acabou infectando o frango naquela unidade frigorífica. Também conseguir fazer esse rastreamento. Felipe, eu vou pedir licença para você um minutinho, porque a gente preparou algumas artes aqui na produção para mostrar a importância do Brasil na produção e na exportação de carne de frango para o resto do mundo. Então, tem algumas telas que eu quero mostrar. Enquanto isso, a nossa produção também está trabalhando para melhorar essa conexão com o Felipe, que eu sei que está falhando um pouquinho o microfone, mas vamos nos deter em alguns números. Olha só, avicultura no Brasil em 2024, produção, quase 15 milhões de toneladas, 14,29. Exportação, 5,29 milhões de toneladas, né? O que para 151 países, o que significa quase 10 bilhões de dólares. Muitos recursos, muitas divisas essa indústria gera para o Brasil. Nós somos o terceiro maior produtor do mundo, mas lideramos as exportações. Esse ponto é importante. E o que as exportações representam do total da nossa produção? 35%.
são destinados para o mercado interno e o consumo, e o resto fica aqui no Brasil, né, 65%, portanto, a maior produção é ainda para o mercado interno, mas mais de um terço para o mercado externo. Na próxima tela, nós temos aqui, olha, os principais produtores. Lembra que eu falei da região sul? Olha como se concentra. Ela representa 78% das exportações, sendo que o principal estado exportador é o Paraná, em primeiro, depois Santa Catarina no segundo lugar e Rio Grande do Sul, onde foi encontrado o foco ali na Pequeno Montenegro. 13% fica em terceiro lugar, depois ainda temos São Paulo em quarto, Goiás quinto. E nossa última tela, para fazer um desenho, assim, um mapa da indústria de avicultura aqui no Brasil, os maiores destinos das exportações. A China, que foi a primeira a suspender as exportações, suspendeu, aliás, do Brasil todo, não foi só da região do Rio Grande do Sul. Emirados Árabes Unidos em segundo lugar, então bastante coisa ali para o Oriente Médio, também é um foco grande de exportação de carne de frango. Terceiro, Japão, Arábia Saudita em quarto e África do Sul em quinto. Né? Acho que todos esses países já suspenderam, ou do Brasil todo, ou especificamente do Rio Grande do Sul. Professor, eu acho que a diplomacia tem muito o que avançar, talvez, nessas tratativas. Por que esses acordos, esses protocolos não são regionalizados? Se o foco de gripe aviária é no Rio Grande do Sul, por que o acordo com a China prevê a suspensão das exportações em todo o país, justamente no momento em que nós estamos aprofundando, estreitando as relações comerciais e aliança com a China? O presidente Lula acabou de voltar de uma viagem de Estado ao país, esteve com o líder chinês Xi Jinping. É preciso avançar ainda nessa área? Qual a expectativa do senhor para o impacto da suspensão dessas exportações em toda a cadeia produtiva da avicultura, né? Tanto em termos de impacto financeiro, como também de emprego, o que isso vai gerar nessa indústria? Então, vamos por partes, né? Com relação aos protocolos, já estava tendo essa evolução, né? Então, alguns destinos, como o Japão e Emirados Árabes, é regional, tá? Então, ó, não tem que restringir a exportação ali de frango do Paraná, não tem nenhum caso no Paraná, se restringir apenas a embarques que tenham como origem o Rio Grande do Sul, né? Mas isso foi uma evolução do protocolo, né? Isso foi feito via negociação, não foram aqui do Brasil, que foram para esses destinos e, vamos dizer assim, reformar o acordo original. O acordo original é justamente esse, né? Se a gente for pensar no resto do mundo, principalmente em países que não têm a mesma dimensão territorial que tem o Brasil, Venezuela, né, o país inteiro, né? Os fornecimento de proteína do país inteiro. No caso brasileiro, isso funciona, né, ou não é o mais ideal, tá, da dimensão territorial do Brasil, só que, vamos dizer assim, a atualização, né, desse protocolo estava acontecendo. Tá? Então, acontece, na China é o país inteiro, mas é pelo protocolo. Aí que, já avançando na segunda parte da resposta, o que se aguarda para a indústria, né? O grande ponto para responder isso é justamente se haverá ou não um outro caso, ou se o caso ali na região de Montenegro é um evento isolado, e o tempo que a suspensão dos embarques permanecerá, né? Por quanto tempo esses embarques ficarão suspensos? Se for um período curto de tempo, né, que eu acho que é o cenário base, garantindo que o evento em Montenegro seja um caso isolado, é reflexo marginal. Você pode ter ali uma suspensão temporária, os custos particulares devem ser o mesmo, a produção deve prosseguir. Então, o impacto no final do ano eu acho que vai ser bem marginal. No entanto, se esse impacto for maior, né, tiver um outro caso, essa suspensão levar mais tempo para ser suspensa, para ser derrubada, não, aí você pode ter um impacto significativo. E veja, esse impacto significativo, pensando então no mercado, acontece em um ano que seria muito bom na indústria de frango. Tá? Nós temos ainda exportado volumes recordes, e lembrando que ano passado a gente já estava exportando volumes recordes, mas nos primeiros 4 meses aqui de 2025 exportamos volumes recordes. Mais do que isso, o preço da exportação, né, o preço ali do container, da tonelada exportada, também estava operando em patamares bem elevados. Então, para a indústria, olhava para 2025 e dizia, caramba, esse ano vai ser maravilhoso, esse vai ser um ano memorável. Outros competidores ao frango brasileiro, com grande destaque para os Estados Unidos, mas também para a União Europeia, podemos mencionar a própria Argentina, já estavam tendo problemas de gripe aviária
que justamente como o Brasil estava, assim, em um caso, a gente vinha ocupando mercados que antes os fornecedores, ao menos em parte, eram justamente esses competidores. Então, um ano que estava formidável, essa função formidável dessa indústria, vamos torcer para que o evento lá em Montenegro seja um caso isolado, para que o impacto financeiro sobre essa indústria seja marginal lá no final do ano. Professor, eu quero rapidamente tocar ainda 2 pontos nessa entrevista que não tem a ver exatamente com gripe aviária, mas inflação de alimentos. Por exemplo, a gente viu o IPCA, né, na semana retrasada divulgado, 0,43% de alta. O peso da inflação de alimentos e bebidas ainda continua sendo o principal ou um dos principais no índice. Isso está desacelerando, vai desacelerar mais no segundo semestre, sempre havia expectativa daquela super safra. O dólar caiu um pouquinho, está num patamar inferior ao que estava no final do ano passado. O que a gente pode esperar para vir à frente? Ok, então a gente provavelmente ao final desse ano devemos ter uma inflação de alimentos menor que a gente observou em 24, mas ainda assim vai ser uma inflação de alimentos elevada. Tá? Diversos produtos alimentícios têm seu preço ali ainda pressionado pelo mercado. Podemos mencionar os vilões de sempre, né? Por exemplo, café, podemos mencionar carne bovina. Na verdade, diversas proteínas, né, estavam operando preços em patamares elevados. Vamos ver o que acontece agora com a carne de frango. Tá? É possível que tenha alguma redução no curto prazo, é possível, não podemos descartar isso, mas ainda assim, se houver, vai ser algo marginal. E se o evento lá em Montenegro for um caso isolado, essa queda vai ser incrivelmente temporária. Tá? Então, proteínas, ao que tudo indica, devem permanecer com preços em patamares mais elevados, pressionando a inflação de alimentos. Pode ter aqueles choques temporários, sei lá, de repente o tomate, de repente a batata, mas são produtos que são produzidos toda semana, tem gente plantando tomate, toda semana tem gente plantando batata, então são produtos de ciclo mais curto, de uma oferta mais constante dentro do mercado, não são aqueles períodos de safra, como a gente observa nas grandes commodities. De qualquer forma, a gente pensa em inflação de alimentos, incomoda o consumidor, sem dúvida alguma, incomoda os domicílios, sem dúvida alguma, incomoda o Banco Central, bem menos. Tá? Então, o Banco Central está muito mais preocupado com a inflação em outros grupos de produtos aqui no Brasil, com grande destaque, por exemplo, para a inflação de serviços. Mas o fato é, por mais que a inflação de alimentos, no número, acabe ganhando destaque, a inflação brasileira está se espalhando. Então, no último IPCA, divulgado no número de abril, índice de difusão de 67%. Pois é. Professor, só mais uma rápida pergunta que a gente precisa encerrar, mas só para o preço do frango. Com esse caso de gripe aviária, acaba sobrando mais carne de frango do Brasil, os preços vão cair ou isso não é automático? Deve ser uma queda marginal? Deve ser uma queda marginal e ainda assim associado ao fato de Montenegro ser ou não um caso isolado. Se for um caso isolado e essa suspensão dos impactos cair o quanto antes, gente, o impacto no mercado interno deve ser a mínimo. Tá? Pode ser a temporada, porque frango não morre de velho. Tá? Então, até mesmo o frango, ali, quando ganha um tamanho um pouco maior, ele nem tem na máquina ali para fazer uma parte. Tá? Então, esse frango tem que ser destinado para o mercado, inevitavelmente. Pode ter uma redução temporária e marginal aqui no mercado interno. Mas tudo isso está condicionado ao fato, o evento lá de Montenegro ser um caso isolado ou não.